aqui a gente tem uma imagem como se fosse vista de cima a galáxia. A Via Láctea, no caso. Então, a posição do Sol e do Sistema Solar, ela está num braço, né, distante, digamos, meia distância do centro da galáxia. Agora eu não lembro, ali pela década de 90, o início dos 2000, se conseguiu acoplar um sensor de infravermelho na lente de uma dessas lunetas de observatório, né? E aí se conseguiu não captar uma imagem, mas captar uma frequência de movimento, né? Que esse infravermelho ele iria identificar, ele passaria por todos os corpos, né? Que estariam, né, até mesmo poeira, ia captar a aceleração dessas partículas, então. E aí eles perceberam que nesse centro da galáxia havia muito mais, uma velocidade muito maior, né, então, das partículas que ali existiam. Então isso levou a formular uma teoria de que nesse centro da galáxia, justamente, existisse uma espécie de buraco negro sugando e dando movimento a toda essa galáxia, né? Enfim, né, isso a gente tem a partir de teorias e, enfim, aqui a gente tem uma vista transversal dessa galáxia, vendo que tem muito mais concentração dessas partículas no centro. Bom, o nosso planeta, ele está, comparado aos demais do Sistema Solar, ele está próximo do Sol, né? Junto com outros planetas, digamos, semelhantes à Terra, porque se tratam de planetas rochosos e separados de outro conjunto de planetas, que são planetas gigantes, gasosos, né, separado por um círculo de asteroides. No caso, o planeta Terra, ele é um planeta rochoso, né, semelhante aos demais que estão no interior desse conjunto, desse cinturão de asteroides. E aí eu pergunto assim para vocês sobre um pouco da abstração, né, de a gente trabalhar a abstração para imaginar a força centrífuga, né, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é aquela que de tanto girar empurra os elementos para fora. Então, essa força centrífuga, quando o planeta, por exemplo, ou até o sistema solar, ele gira, né, em torno de um corpo que tem um peso maior, digamos assim, né, porque a massa do Sol, a massa que a gente vai falar sobre a massa gravitacional, né, em torno do Sol, ela faz com que esses astros, eles girem em torno. Eu tive a oportunidade de fazer uma experiência com os alunos que estão hoje no 4º ano, que é de simular uma deformação do tempo e do espaço num pano. A gente coloca num pano esticado, né, imagine uma mesa. Imaginem uma mesa com só a borda dela e um pano por cima, né? Então a gente coloca nesse centro da mesa um corpo que é pesado. E aí ele vai deformar aquele pano, ele vai afundar, o peso do objeto vai afundar no pano. Então ali a gente chegava e largava algumas bolas de gude naquele pano deformado. O movimento que as bolas de gude faziam era circular, ou seja, a massa de um corpo mais pesado deformava o pano e fazia com que os demais corpos, que são as bolas de gude, girassem em torno daquele objeto. Por mais que a gente soltasse em qualquer posição ou até jogasse as bolas de gude, a tendência, claro, que umas batiam umas às outras e iam para o centro. Mas é que essas bolas de gude girariam. Então isso é uma experiência interessante
para mostrar essa importância de uma massa que deforma, isso depois Einstein, né, na teoria da relatividade, vai apresentar através de cálculos. Mas é perceber essa ideia da deformação que uma massa gravitacional como o Sol, né, causa em corpos até distantes, né, que é no caso a gente vendo aí Netuno, Urano. Mas então, essa força centrífuga que gira e joga, né, assim, para fora, para a periferia, ela vai jogar principalmente os elementos mais leves, ou vai jogar primeiro os elementos mais leves. Né? E nesse sentido, é que depois de uma grande explosão, né, um Big Bang, por exemplo, explodiu poeira e meteorito para tudo que é lado. Né? Vocês ouviram falar sobre o meteorito que caiu em Santa Filomena? Passou na semana passada essa reportagem sobre o meteorito que caiu, inclusive tem imagens durante o dia, que normalmente se vê à noite, né, porque como ele gera uma luz, um fogo, né, ele se destaca mais à noite. Mas não foi pequenininho não, porque normalmente esses meteoritos, eles se esfacelam no ar, à medida que caem, eles pegam fogo, eles se desmantelam e não chega nada aqui embaixo. Nesse caso, chegou e era um graúdo até que caiu, quebrou telha, caiu no meio da cidade. As pessoas viram, escutaram o barulho, porque faz um estrondo quando ele atravessa, ele fura a atmosfera, existem várias camadas na atmosfera, então isso gera atrito, gera barulho, gera explosão, fogo, né? Porque quando entra na parte mais baixa da atmosfera, que nós temos oxigênio, mais oxigênio, o oxigênio é um elemento que gera combustão, né? Então pega fogo. E aí o repórter foi para Santa Filomena e pegou assim no meteorito, dizendo: eu estou pegando um pedaço do espaço, né? E estava maravilhado ele. De fato, né, aquele pedaço do espaço, aquele meteorito, proporcionalmente, ele é idêntico ao nosso planeta. Qual é a diferença? É que o nosso planeta é grande, mas o nosso planeta não é um meteorito. Qual é a diferença? Então, uma primeira coisa que a gente tem que entender é que esse meteorito estava disperso. Né? Ele pode ter sido gerado lá no Big Bang e só agora que ele encontrou um outro corpo que agregou a uma gravidade maior. Mas o que a gente tem que ter em mente é que o nosso planeta foi formado dessa mesma poeira, desse mesmo meteorito, de muitos deles, há alguns pouquinhos bilhões de anos atrás. Mas a partir disso, a partir dessa aglutinação de matéria por conta de uma força gravitacional, o nosso planeta não só passa a girar ali dentro de uma localização próximo da gravidade do Sol, mas também ele começa a girar em torno do seu próprio eixo. Ou seja, a rotação do planeta, né, gera essa força centrífuga, né, que traz os elementos mais densos para o interior e por isso que vai se formar depois, né, alguns bilhões de anos, o núcleo metálico, e paulatinamente os elementos mais voláteis vão sendo jogados para a periferia. E é daí que forma a nossa atmosfera. A atmosfera da Terra ela é pequena comparada à de Júpiter, por exemplo. Esses planetas gasosos, né, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são planetas mais gasosos justamente porque os gases, os elementos mais voláteis, né, mais leves, foram jogados para fora da proximidade do Sol, né, porque eram mais leves, mas acabaram sendo presos na gravidade dos planetas mais distantes. Já os planetas mais próximos do Sol, né, ficaram com os elementos mais densos da tabela periódica, né? Se a gente puder ver lá o peso, né, da densidade
minerais, dos materiais lá da tabela periódica, a gente vê que, de fato, os densos, eles se concentram mais próximos do Sol, e sucessivamente, cada planeta, pelo seu movimento de rotação, trouxe para o centro, o núcleo, os elementos mais densos, e os mais voláteis acabam formando as atmosferas desses planetas. Ok? Então, bom, isso para trazer para vocês um pouco dessa discussão, porque, assim, hoje a gente tem imagem de satélite, né, foguete até, enfim, robô em outros planetas, trazendo imagens quase que em tempo real aqui para nós, né, como algumas investidas científicas no terreno de Marte. Mas o que a gente tem aqui do planeta, no nosso planeta, é esse movimento aparente, o que a gente chama, né? Aqui a gente vê o Sol se movimentar, a diferença entre dia e noite, ela é um elemento que a gente tem que pode indiretamente interpretar que o planeta está girando e não que é o Sol que está fazendo esse movimento aparente na atmosfera. Mas para além do nascer do dia e do pôr do sol, né, que leva 12 horas ou um ciclo completo de 24 horas, a gente pode observar que alguns dias do ano o sol faz um movimento mais alto e outros dias do ano o sol faz um movimento mais baixo. Nesse caso aqui, eu tenho uma imagem que ela é uma observação feita na latitude de 40 norte, 40 graus norte, certo? Ou seja, no hemisfério norte. Então aqui, nesse caso, o Sol sempre vai passar mais próximo do sul,